Nostalgia. Os ovos de Páscoa esquecidos dos anos 2000. Let's go, vambora. Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E a Páscoa está chegando, hein? No caso já passou quando eu estou a ver este vídeo, mas pronto. Não imaginava Caraca, que seria que tão rápido isso? assim em 2025. Claro que Mesmo para a o sério. meu algoritmo apareceram vários vídeos de pessoas se relembrando dos ovos de Nossa. Páscoa dos anos 90, dos anos 2000, até alguns de 2010 adiante. Gente, Mas eu houve uma quis fazer polémica algo esta diferente aqui Páscoa. nesse vídeo. Aí no Já que Brasil tem houve uma tanta polémica. pessoa falando a respeito desses ovos de Páscoa, que sim, marcaram décadas. Vamos nos relembrar aqui daqueles ovos de Páscoa dos anos 2000 que existiram, Vambora. Que foram os mas a melhores gente ovos de Páscoa simplesmente foi se naquela esqueceu época, da tipo existência 2000, deles. 2005. Alguns eu não encontrei muita informação, talvez esse vídeo seja meio rapidinho por causa disso. Boa parte também das imagens que eu encontrei estão em uma qualidade bem péssima, então ignorem isso, tá? Porque aqui o foco é anos 2000 e nessa época a gente sabe que as imagens da internet não tinham lá a melhor qualidade, né? HD? O que era HD? E agora, Não sei, sem mais nunca nem vi. enrolações, bora para o vídeo. Vambora. Mano, eu gosto muito do canal da Nostalgia. Dá para ver Esse ovo muita de coisa, Páscoa tipo, aqui, eu nunca que o pessoal já esqueceu. vejo ninguém se lembrar dele. E aqui eu estou falando de um ovo de Páscoa de 2001, deve ser por causa Ok. disso também. E É, ele era eu do não, Cartoon nem nascida eu era. Cartoons. Uma das únicas coisas que eu achei a respeito desse ovo de Cartoon Páscoa Network. é esse comercial aqui. Ele não está na melhor das qualidades. E a informação que nós Ih, temos muito é fixe. que ele era vendido lá nas lojas americanas. Tem Johnny Bravo e Suzy, Dexter e Didi e a vaca e o frango. A maior Ihi. é nas lojas americanas. E esse ovo do Muito Cartoon bom, Cartoons vinha com um brinde que era uma espécie de miniatura e também com figurinhas metalizadas. E Aí olha, sim, é bem mano. difícil encontrar informações a respeito desse ovo de Páscoa em específico, mas caso eu encontre mais alguma imagem dele ou alguma coisa, eu coloco aqui pra vocês o vídeo, ok? Outro ovo de Páscoa assim bem esquecido é o ovo da GP Brasil. Esse ovo se Caraca, chamava nem Lata sabia. GP Brasil Interlagos e ele vinha com dois brindes diferentes. Muito Tinha o louco. carrinho, que vinha em duas cores, ou vermelho ou prata, e vinha também com duas mini garagens. Mano, Quero saber mas se é alguém muito aqui louco, já teve tipo, um ovo de a parte Páscoa à desse volta, e velho. tem ainda guardado o brinde. Tipo, até o Será papelzinho que é temos algum fixe. inscrito aqui que já teve esse ovo de Páscoa? Outro muito esquecido, mas que marcou bastante essa Eu não conheço década, esse. foi o ovo de Páscoa da Hi Hi Puffy Yumi Yumi. Quem se lembra desse desenho? Vamos começar pelo desenho. Não me Alguém recordo. se lembra? Pra quem não sabe, de fato, elas são uma dupla de cantoras e elas estão desde os anos 90 fazendo música e Caraca, muita não música sabia. boa. Nos anos 2000 teve a estreia do seu desenho pela Cartoon Network, que também já foi exibido no SBT. Eu queria muito fazer um show com essas superstars. Você também vai se apaixonar. Elas vão detonar na tela do SBT. Hoje, no Bom Dia e Companhia. Por mais que eu não gostasse Muito muito bom, do mano. enredo do desenho, às vezes eu achava meio bobo, eu gostava do design e das músicas. O ovo de chocolate da Hi Hi Puffy Yumi Yumi foi lançado pela Garoto no ano de 2008. E o seu brinde era um icônico radinho FM. Como eu sei Muito disso, louco. eu ganhei esse ovo de Páscoa em 2008. What? Eu lembro que vinham radinhos nas cores preta e branca, e tinha a estampa delas. Eu lembro que ele vinha com aqueles fones de plástico, mas era só colocar um Nossa. fone de ouvido mais confortável, que esse radinho funcionava muito bem. Caraca. 15,90. Só aqui na Dadalto. Grande variedade de cestas a partir de 19,90. Esse aqui também tá. Mano, os anúncios estão realmente com o som baixo, tá bem? Alguém se lembra do ovo de Ai. Páscoa 2 milinguido? Eu acho que teve mais de uma versão desse ovo de Gente. Páscoa, mas aqui eu me lembrarei com vocês dessa aqui em específico. O smilinguito enfiaram-lhe o lápis pela bunda. Smilinguito levou com o lápis na bunda. Ah! Caraca, mano, é a formiga cristã, gente. Não pode enfiar o lápis na bunda da formiga. É uma caneta. Pior Foi um ainda. lançamento entre a editora Luz e Vida e a Garoto, e era um ovo pequenininho de 135 bosta, gramas velho. que vinha com confeitos coloridos na casca do ovo. Sabemos Nossa, que mano, existem sacanagem. inúmeros ovos de Páscoa com o tema super-heróis. Batman,
Os Vingadores, Super-Homem e vários outros. Homem-Aranha também tem vários. Mas alguém aqui se lembra em específico desse ovo de Páscoa da Liga da Justiça de Caraca. 2005? Nessa época, a Liga da Justiça estava no seu auge aqui no Brasil, graças ao Bom Dia e Companhia. Muito obrigada, Silvio Santos, pela oportunidade de poder assistir esse desenho maravilhoso, porque eu não tinha TV a cabo. Que saudades de assistir Liga da Justiça, hein, galera? Tinha Mesmo o a ovo de sério. Páscoa deles. Agora que já vinha não com passa, mano. miniaturas. Vocês já repararam que muitos dos desenhos, mano, fantásticos que nós tínhamos já não passam na TV? Foram substituídos por desenhos que pouca gente ou quase ninguém vê. É bué da triste. Tipo, os desenhos animados da Liga da Justiça, as séries do... Depois tinha a série de cada super-herói do Batman, do Lanterna Verde, do... Mano, o que é que se passou? Sei lá. Mano, é muito... É foda. Eu gostava que voltasse a ver estes desenhos, como havia antigamente. Eles eram muito loucos, mano. Muito loucos. Dos super-heróis, claro que colocaram assim os Ai, mais bué da popularzinhos fixe, na mano. época, né? Os outros, digamos que deixaram de escanteio. Que É. triste, né? Poderiam colocar os outros também. Sacanagem, deviam ter colocado o Batman na Liga da Justiça, que é isso? Bem, eu ficava com muita raiva quando eu era criança, confesso, que quando eu via algum item da Liga da Justiça, sempre focavam nos principais. Eram sempre os principais. E você não encontrava mais nada de outro Não. super-herói. Eu acho que Podias ter, mano, tens tanto herói da Liga da Justiça. Tens... além daqueles que apareceram agora, que foi Super-Homem, Flash, Batman, a Mulher Maravilha, tens a Canário Negro, tens o Caçador de Marte, tens a Miss Marte, que é a sobrinha do Caçador de Marte, tens o Kid Flash, tens o Arqueiro Verde, mas tens tanto herói tipo, para colocar, só colocam-se sempre o mesmo, é Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash ou sei lá, um Lanterna Verde da vida, não colocam mais nada. Tipo, que hoje em dia foda. tá mudando um pouco, mas antigamente era isso. Se você quer ovos de Páscoa super divertidos, o lugar é aqui, Lojas Americanas. Outro ovo de Páscoa que eu acho esquecido, na verdade não é só o ovo de Páscoa, mas ninguém mais fala a respeito de Bakugan, não é mesmo? gente, eu acabei de levar um jumpscare da vida real. Acabaram tipo de dar um tiro ali na rua ou rebentar alguma merda. Eu fiquei realmente gata. assustada. Realmente assustada. Muito. Oi, good. Tudo bom? Mesmo. Na verdade não é só o ovo de Páscoa, mas ninguém mais fala a respeito de Bakugan, não é mesmo? Yeah, mesmo a sério, o Bakugan desapareceu, velho. E eu tive Bakugan no início, assim que Bakugan apareceu, eu cheguei a ter Bakugan, mano. Ele foi lançado Nem sei onde é que pela tá isso Garoto agora, mas e era vinha muito com um brinde louco. miniaturas dos personagens do anime. E E eu tinha o monstro do personagem principal, o dragão vermelho, mano. eu Eu falei tinha. tanto aqui dos ovos de Páscoa, de Mega super-heróis, good. que são sempre muito lembrados pelas pessoas, mas eu encontrei mais um que foi esquecido, né? Eu não Ai, o vejo Quarteto ninguém falar a respeito do ovo Fantástico. de Páscoa, do Quarteto Fantástico. Eu lembro que muitas pessoas também não gostaram muito do filme. Pra ser bem sincero, Houve eu mais nunca de uma assisti esse edição filme dele, completo, ok. e eu achava ele meio sem graça também. E ele vinha em 4 embalagens diferentes, cada uma dedicada a Um herói. E os brindes também eram diferentes. E claro, tudo estilizado como Quarteto Fantástico. Outro Yeah. ovo de Páscoa, assim, que parece que foi um surto, mas ele existiu. Foi o ovo de Páscoa do Speed Racer, mas não daquela versão do anime antigo. Era uma versão mais nova. Era essa aqui. Achei essa imagem aqui pra vocês. Ixi. Era o Speed Racer nova geração. Ele vinha como brinde um Mano, aquele capacete não vos faz lembrar o vilão do Força Ralph do primeiro filme? Aquele que faz a Vanellope ficar toda cheia de glitch. Faz-me lembrar muito, mano, muito. mini capacete. E nossa, eu tinha me esquecido da existência desse desenho. Alguém mais? Eu não vi esse Eu me desenho. lembro que teve um filme e o anime original, mas eu tinha me esquecido dessa versão aqui. Alguém aqui assistiu o Speed Racer nova geração? Era Caraca, mano, bom? mas os leitores de cassete lá de trás dela são lindos. Americanas. Tem ovos exclusivos e brindes super divertidos.
E claro, sempre Até tem um que dá existiram para ler ovos de 2. Páscoa com o tema Turma da Mônica, A com Turma da vários Mónica é um brindes clássico. diferentes. Mas esse aqui em Aqui em, questão Portu- eu achei Aqui em Portugal eu não me lembro de haver ovos de Páscoa da Turma da Mónica, mas é assim, Turma da Mónica, tipo, aqui em Portugal teve muita fama, mas de um momento para o outro, ó, sumiu. que muitas pessoas não se Tipo, lembram as pessoas ainda conhecem a Turma da Mónica, mas não é tipo aquela cena tipo, ué, uau, tipo, como era antigamente. Nada do que é em HQ é muito conhecido agora aqui em Portugal. Tipo, eu ainda tenho HQs, tipo principalmente da Disney, tenho do Homem-Aranha umas de capa dura mesmo, mas já não é tão conhecido. O que é triste, eu gosto de ler HQ. Tipo, às vezes pego e vou ler, então é complicado. tanto Gostava que dele. Por houvesse isso mais. mesmo, eu coloquei aqui nessa lista. E Ele bué da vinha em um fixe! formato diferente, talvez por conta disso, porque nos anos 2000 não era tão comum assim ovos de Páscoa Em virem em uma caixa. caixa assim, Yeah. né? Hoje em dia já tem mais essa coisa, mas antigamente não. O ovo de Páscoa vinha naquela embalagem e é isso aí. Esse ovo É. de Páscoa foi lançado em 2005 pela Duffy Chocolates, com a Maurício Com de Souza filmes. Produções. Ele se chamava Páscoa Divertida e nele vinha o ovo de chocolate e um DVD com vários desenhos da Turma da Mônica, mais precisamente aqueles da década de 80, como Muito Estrelinha Mágica, louco! A Sereia do Rio, A Fonte da Juventude, O Bicho Caralho, Papão, mano. entre outros. Além disso, nesses DVDs tinham jogos interativos, e eu quero saber se alguém tem essa mídia. Será? Se não temos mais uma mídia perdida de DVD. Eu não sabia da existência desse ovo de Caraca, Páscoa, mano. mas agora fiquei curiosa. Será que alguém ainda tem esses DVDs? Tem um ovo de Páscoa das Meninas Superpoderosas que eu me lembro muito bem, mas eu não tive, que ele vinha em um formato de coração. Já teve um outro Meu também que vinha em Deus. formato de coração, eu acho, mas eu tô falando mais especificamente desse aqui. Eu só achei essa imagem aqui em uma Meu qualidade pai. péssima, mas caso eu encontre em uma qualidade melhor, aí eu altero, né, na hora de editar o vídeo. Mas eu queria saber se alguém mais se lembra dele, porque eu também não encontrei muitas informações Nunca na tinha visto, nem internet. sabia que Encontrei existia. são algumas pessoas vendendo esse brinde, mas tirando isso, eu não encontrei mais nada. Do Guaraná. Outro ovo Ah, é de o Páscoa Dolly. também bem esquecido que eu Sorry, não vejo desculpa, ninguém falar a Guaraná. Era respeito. Dolly. É do ovo de Páscoa do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas, mais Caraca. precisamente, essa versão de 2002 que eu também não encontrei uma imagem boa. Tá triste a coisa, hein? Tá Não triste, encontrei tá mais muitas triste. informações a respeito sobre qual seria o brinde. Mas, caso eu encontre alguma imagem ainda, eu coloco aqui pra vocês. E olha que sítio do Pica-Pau Amarelo. Caraca. Essa versão, nos anos 2000, foi uma febre entre as crianças. Todo mundo na escola falava a respeito do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, infelizmente, não encontrei muita coisa relacionada a ele. Eu gostei Todo bué mundo está daquela falando da publicidade, nova tava versão fixe. do Passatempo. Uns dizem que é bom, outros que não é tão bom assim. Mas, meus amores, vocês se lembram do ovo de Páscoa do Passatempo? Essa era uma memória Oi? que ela tava tão, mas tão escondida no meu cérebro. E quando eu me lembrei disso, eu pensei, não, eu tenho que falar com os meus inscritos a assim? respeito desse, né? O ovo de Páscoa do Passatempo era chamado Passatempo Meio a Meio, com brinquedo, e o brinde era bem da hora porque era um minigame, e um lado vinha chocolate ao leite e o outro chocolate branco. Mas e aí, você se lembra de mais algum ovo de Páscoa bem esquecido? Caraca, mas que mano, de eu não me repente lembro. você já teve? Sou E bem que foi sincera. nos anos 2000? Eu nunca liguei muito Lembrando para a que na Páscoa. Eu próxima pegava e Páscoa ligava aí para o já temos chocolate. É pauta isso. para Deixa eu comer muitos chocolate em vídeos, hein? paz. Mais ovos de Páscoa esquecidos dessa década ou de 2010 adiante. Então, comente aqui embaixo caso você tenha gostado, se você se lembra de mais algum, se teve algum em específico que te marcou bastante na sua infância. E nós nos vemos na próxima e tchau, tchau. Gente, eu não consigo me lembrar de nenhum ovo de Páscoa que marcou a minha infância por um único motivo. Tipo, o pessoal da minha família comprava o ovinho mais barato. Então é tipo assim, vinha uns brinquedos muito, muito, muito ruim, velho. Vinha aqueles brinquedos, sabes, que parece que sai naquele ovo surpresa. Era basicamente isso, só que um pouco maior. Era muito ruim. Era ruim ao ponto de partir-se inteiro às vezes. Tipo assim, brincavas meia dúzia de vezes já estava ruim. Já partia, já desmontava inteiro. Era complicado. Mas era bom, mano. A Páscoa é para comer chocolate e estar com a família. É isso daí. Muito obrigada pelo vídeo.